Bom, nessa aula a gente vai falar sobre as funções especiais aí, que são o impulso unitário e o degrau unitário, certo? Então, o impulso unitário ele é definido dessa forma aqui no domínio discreto, né? O delta de n a letra grega que a gente usa para expressar o impulso, a função impulsiva, o impulso unitário, é o delta, certo? A gente vai usar muito essa função ao longo da disciplina, então é bom manter isso em mente. A gente vai usar o delta para expressar o impulso perfeito, tá? Bom, esse impulso, o delta de n, aqui na versão discreta, ele vai ser 1 quando n for igual a 0 e 0 caso contrário, quando n for diferente de 0. No caso contínuo é a mesma coisa, só que a gente vai ter o t contínuo aqui, certo? E geralmente a gente representa esse impulso aqui no contínuo como uma setinha, certo? Então, setinha aqui em 0 e depois o sinal vale 0, certo? Bem, então essa é a representação gráfica aqui do impulso, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre o que o impulso significa, porque ele é importante, tá? Mas essa é a nossa representação matemática aqui do impulso unitário, ou delta de Dirac, como ele é chamado também, tá? Nós temos aqui, né, à esquerda, uma versão temporal deslocada desse impulso. Então eu fiz um deslocamento temporal aqui, né, com um t0 positivo, então o deslocamento dá para nossa direita. Eu fiz aqui um exemplo, aqui, um delta de t menos 1, então a gente tem um impulso ali em 1 segundo, né, valendo 1. Eu sei que está plotado aqui, parece que está plotado discreto, né, mas é só um truque visual, certo? Encarem esse sinal aqui como o delta de t a menos 1. Tá? E aqui à nossa direita, a gente tem uma outra função super importante para nós, que é o trem de impulsos. Tá? O trem de impulsos nada mais vai ser do que um somatório de impulsos deslocados. E eu fiz o deslocamento aqui sendo um valor inteiro de um delta. E esse delta aqui no caso é um delta igual a 0,02 segundos, então vocês podem observar que a cada 0,02 segundos aparece um impulso aqui no meu gráfico, certo? Por que esta função aqui ela é tão importante para nós? Essa função de trem de impulsos aqui, ela estará relacionada à amostragem do sinal, quando a gente pega o sinal e transforma o sinal contínuo em um sinal discreto. Basicamente, o que a tua placa de som, o teu sistema de aquisição está fazendo com o sinal contínuo é tomar amostras do sinal em intervalos constantes. Esse intervalo de tempo aqui, no qual é tomada uma amostra do sinal, é o intervalo de amostragem, certo? Ou período de amostragem, que a gente vai chamar aqui de delta, certo? Delta maiúsculo, tá? O delta está relacionado à frequência de amostragem. Ele é o inverso da frequência de amostragem. Então, quando você fala que tem uma frequência de amostragem de 1000 Hz, ou de 1000 amostras por segundo, a gente na verdade está falando que está tomando uma amostra a cada 1 sobre 1000, né, que é 0,001 segundo. Tá? Dá para mostrar isso via notebook aqui, né? A gente tem, por exemplo, aqui uma frequência de amostragem de 50, o período de amostragem é 1 sobre fs, né, que vai dar 0,02 segundos, e o gráfico é aquele que eu mostrei no slide, certo? Se eu aumentar esse fs aqui, provavelmente para 100, por exemplo, tá? Eu vou ter uma amostra a cada 1 centésimo de segundo, que é o que está representado aqui no gráfico, beleza? Bem, então, se a gente voltar lá na apresentação, né, a gente tem esse trem de impulsos, esse delta então representa o período de amostragem, né, quanto menor for o delta, mais amostras por segundo eu vou tomar e mais eu me aproximo de um sinal contínuo, certo? Então esse trem de impulsos a gente vai voltar nele depois ao longo da disciplina, mas ele é importante por causa disso, tá? Então nós temos, né, impulso unitário, representado por essas expressões. A gente tem o impulso deslocado e o trem de impulsos, que é uma sequência de impulsos deslocados, certo? Agora, por que vocês acham que o impulso unitário é tão importante, certo? Esse é o momento para pausar o vídeo e fazer uma reflexão
sobre essa questão, certo? Por que será que o impulso unitário é tão importante no que tange à construção de outros sinais e à caracterização de sinais e sistemas, certo? Então pausa o vídeo um pouquinho e tenta refletir um pouco e anotar as suas respostas. Certo. O que você pode fazer com o impulso unitário? Você pode, por exemplo, construir qualquer outro sinal com uma sequência de impulsos deslocados e pesos, basicamente usando o trem de impulsos e atribuindo um peso para cada uma dessas amostras aqui. Você vai representar qualquer outro sinal no domínio discreto, certo? Então essa é uma das utilidades do impulso, certo? Se você coloca os impulsos cada vez mais perto um do outro, você vai se aproximando cada vez mais de um sinal contínuo, como eu já comentei, tá? Então você pode construir outros sinais com um sinal mais elementar, que é o impulso, certo? E o impulso tem uma característica também, como a gente já vai falar, de conter a mesma energia em todas as frequências, certo? Esses sinais impulsivos, né, ou o sinal impulso, o delta de T, ele forma uma excelente base vetorial para você construir outros sinais por meio de combinação linear, né, soma e multiplicação. Tá? Outra característica importante do impulso é que o impulso unitário, o delta de T, ele excita o sistema num único instante T igual a zero, certo? Toda a oscilação subsequente do sistema, ela vai ser devido às características desse sistema. Então, por exemplo, se você for medir uma sala e se você excitar a tua sala com um delta de T, toda a oscilação sonora que você medir na sala vai ser por causa da resposta da sala, por causa da reverberação da sala, certo? Porque você excitou no instante T igual a zero, tudo que você mede subsequente a isso é devido à oscilação desse sistema. A mesma coisa se você excitar uma placa vibrante com um delta de T. Você tem uma placa, você pega um ponto da placa e excita com um impulso, um delta de Dirac, certo? A placa vai vibrar, certo? Toda vibração subsequente vai ser consequência das características da placa, certo? Que vai estar associado, então, portanto, ao que a gente chama de resposta ao impulso, certo? Que é uma coisa que a gente já vai ver nos capítulos sequentes da disciplina, certo? Eu só estou fazendo aqui umas cenas do próximo capítulo, beleza? Então, o impulso é importante por causa disso, por excitar o sistema somente no instante T igual a zero, e todo que o sistema oscilar em sequência a isso vai ser por causa das características do sistema, beleza? Joia. O impulso também tem essa importante característica de conter a mesma energia em todas as frequências, que é uma coisa que a gente vai ver quando a gente vê lá a transformada de Fourier, a gente vai ver que a transformada de Fourier do impulso dá 1, ou seja, ele tem a energia unitária em todas as frequências, certo? Que é uma coisa muito importante, porque se você quer excitar o teu sistema com um sinal que não privilegie nenhuma banda de frequência, é legal excitar com um sinal que tem a mesma energia em todas as bandas de frequência. Então, o teu impulso unitário tem essa característica, que é uma coisa muito positiva, certo? Agora, tem um problema prático, certo? E esse é outro momento para fazer uma nova pausa e tentar entender qual é o problema prático de usar um sinal como esse delta de T aqui, o impulso unitário, tá? E o problema prático é que os impulsos, o impulso unitário, ele dura muito pouco. Ou qualquer impulso que você tenta gerar artificialmente, ele dura muito pouco. E isso implica que ele vai ter pouquíssima energia no sinal. Então você excita teu sistema, mas com pouca energia. Consequentemente, você está sujeito ou mais sujeito à influência de ruído na sua, que sempre prejudica a tua medição e as estimativas que você quer fazer com a tua medição, certo? Então, para excitar e para medir sistemas, a gente vai tomar um outro caminho, que é excitar com outros sinais e usar a matemática do processamento de sinais para poder obter a resposta ao impulso do sistema, certo? Esse caminho vai ficar mais claro depois, tá?
Nós também não devemos confundir o impulso unitário, ΔT, com sinais que têm uma natureza ou uma característica impulsiva, certo? Como, por exemplo, o estouro de um balão, ou o som de um tiro, ou uma palma, ou algo do tipo, certo? Então, uma coisa é o impulso unitário, que tem essa característica, né, de ter duração infinitesimal, lá em zero, em amplitude ou energia unitária, e outra coisa é o estouro de um balão, que não dura infinitesimal, certo? Então a gente tem, quando a gente excita uma sala, por exemplo, com um balão ou com um barulho de um tiro, né, cego, sem a munição, a gente na verdade está obtendo a resposta da sala ao som do balão, ou a resposta da sala ao som do tiro, certo? E não a resposta ao impulso da sala. A rigor, a gente só obtém a resposta ao impulso da sala quando a gente excita a sala com um impulso unitário, o que não é muito factível por causa das questões de ruído. No entanto, se a gente excitar a sala com um sinal que a gente conhece, medir a resposta a esse sinal e fizer algumas operações com os sinais, a gente consegue recuperar exatamente a resposta ao impulso da sala, por exemplo, que a gente quer medir, e esta é uma coisa que a gente vai ver ao longo dessa disciplina, certo? Bom, por fim, a gente pode falar também do degrau unitário, que são os sinais aí, o degrau unitário discreto e o contínuo, são sinais especiais também para nós, é útil mantê-los em mente, a gente não vai usar eles tanto, mas é útil conhecê-los. Então, o degrau unitário, ele vale 1 para todas as amostras maior ou igual a 0, ou 0 para todas as amostras menor que 0. Então, a representação gráfica dele está aqui. Quando chega na amostra 0, o sinal começa a valer 1, certo? E a versão contínua dele é 1 para t maior que 0 e 0 para t menor que 0. Ele é um pouco indefinido aqui nesse instante, t igual a 0. Né? A derivada ali é infinita, certo? Então, essa é a definição aqui do nosso impulso. Ele pode ser calculado com base... desculpa, essa é a definição do degrau unitário, mas ele pode ser calculado com base no impulso, certo? O degrau unitário é a integral do impulso, certo? Já que o impulso vale 1 em t igual a 0, se a gente fizer essa integral, a gente vai obter 1 para t maior que 0, certo? O impulso unitário ele é muito usado, por exemplo, em engenharia elétrica, quando a gente quer estudar transitório de circuito, por exemplo, quando você liga a chave do circuito, porque o circuito estava desligado, quando você liga a chave, você na verdade estava, quando ele estava desligado, ele estava sob tensão V igual a 0, quando você liga a chave, a tensão começa a ter um determinado valor, certo? E a gente pode pensar no degrau unitário também como quando a gente ligar a fonte sonora na sala, por exemplo, né? A gente pode então ter, antes de t igual a 0, a gente tem a fonte desligada. Quando a gente liga a fonte, a gente vai ter um degrau ali na fonte e aí a fonte começa a radiar. Então, está associado com a função que descreve a radiação da fonte, certo? O impulso não, o degrau. Tá? Então, o degrau vai estar associado com a função que descreve a radiação da fonte. Beleza? Então, por hoje era isso. Até mais.